nossas atividades no próximo painel, com algumas apresentações sobre as experiências em sustentabilidade e eficiência energética na habilitação focada em oportunidades. Para darmos início, nós gostaríamos de convidar para apresentar boas práticas em eficiência energética o engenheiro ambiental formado pela PUC-Rio, com grau de Master em Engenharia pela École Centrale Marseille, na França, possui pós-graduação em Gestão de Energia pela Câmara Brasil-Alemanha no curso EUREM, European Energy Manager. É diretor técnico da Mid-City Projects, engenheiro Alexandre Esquinazi. Boa tarde. O objetivo da minha palestra é falar sobre eficiência energética na habitação, principalmente na habitação de interesse social. Obrigado. E eu vou trazer algumas abordagens ao longo da minha fala, focado principalmente no programa Minha Casa Minha Vida. Então, vou trazer uma rápida contextualização. E aí entrar mesmo na questão da eficiência energética, vou trazer um estudo de caso, depois falar um pouco de desafios e benefícios da eficiência energética na habitação e finalmente apresentar um guia que talvez alguns de vocês já conheçam, que pode ajudar projetistas e construtores na hora de construir eficientemente. Daqui a pouco a gente vê o que significa eficiência energética numa construção, o que exatamente a gente tem que olhar, né? Então, só uma rápida contextualização, né? O Brasil, com uma população de 200 milhões de pessoas, até agora foram contratadas 5,5 milhões de unidades habitacionais no programa Minha Casa Minha Vida, sendo que 4 milhões dessas já foram entregues até agora, com essa distribuição geográfica. Então, a gente consegue ver São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro são os estados que mais tiveram unidades até agora, e mais de 1 milhão das unidades já contratadas são da faixa 1, a faixa de renda mais baixa. Esse slide que o Felipe já mostrou hoje de manhã, que nós desenvolvemos num estudo para a GIZ e para a CNH, que mostra justamente a distribuição regional, e não por zona bioclimática, do tipo de construção. Então, a gente vê que tem bastante variação, né? Aqui, essa distribuição aqui é por zona bioclimática. A gente vê que a zona bioclimática 8, que pega aqui a região mais quente e mais úmida, é onde a gente tem a maior quantidade de unidades habitacionais contratadas até agora. Isso é bastante relevante. E aí a distribuição regional, agora sim, por apartamento, por casa, a gente vê que tem também bastante diferenciação aqui no Sudeste, onde tem principalmente apartamentos, Minha Casa Minha Vida, no Norte e Nordeste, principalmente casas. Então, realmente, essa diferença de tipologia é bastante relevante quando a gente pensa em especificações mínimas e eficiência. Bom, nos nossos estudos, a gente separou o programa Minha Casa Minha Vida basicamente em 4 grandes grupos de atores, tá? Uma simplificação. Então, basicamente, a gente tem o setor público, federal e municipal, que é responsável por normatização, planejamento e articulação do programa. Aí a gente tem os agentes financeiros, tanto centrais como a Caixa e o Banco do Brasil, quanto regionais, que são as GEABs, que são os braços da Caixa ao longo do país, que são responsáveis não só pelo financiamento, mas pelo acompanhamento da execução do programa e das construções. O setor de construção civil, incluindo nesse grupo também os projetistas e arquitetos. E, finalmente, os beneficiários, os próprios moradores, que não podem ser esquecidos como atores do programa, ainda mais quando a gente está falando de uso ou operação do imóvel, como o professor Lames falou. Se não houver uma boa operação, se o morador não sabe operar o empreendimento, tudo que foi feito aqui não tem resultado, né? E a eficiência energética, por que eu estou falando disso tudo? Eu não vim aqui para dar uma aula sobre o Minha Casa Minha Vida, tem gente aqui muito mais capacitada para fazer isso.
Mas não adianta a gente falar de eficiência energética só da parede para dentro, né? Isso resolve uma pequena parte da questão, mas as especificações mínimas vêm avançando ao longo dos anos. Tem espaço para melhorar? Com certeza. Mas essas melhorias não vão solucionar o problema de consumo de energia do país. E a eficiência energética no programa passa por todas essas esferas e todos esses diferentes atores para que a gente consiga ter um programa estruturado que traga uma eficiência melhor nas construções e no uso das habitações. Então, o projeto EDUS, que a Salete já comentou um pouco de manhã, depois o Felipe entrou um pouco mais em detalhe. Então, o projeto financiado pela GIZ, basicamente separado em 3 componentes, uma componente abordando mais a parte de normas e diretrizes, uma componente abordando mais a parte técnica e ferramentas, e uma componente focada em capacitação e conhecimento, o que está muito alinhado com essa visão de que abordar a questão da eficiência energética é olhar para todos os aspectos do programa. E aí, nós estamos executando alguns estudos para a GIZ nesse momento. Então, tem 4 projetos estruturantes em curso. Por que estruturante? Porque ainda está no final do primeiro ano ainda, né, do programa. Então, os projetos que estão sendo feitos agora, eles servem para criar as bases para que os resultados possam vir depois, né? Então, os projetos que estão acontecendo agora, um é de evolução normativa, que pretende responder a pergunta: como que as diretrizes do Minha Casa Minha Vida vêm evoluindo em relação aos aspectos de eficiência energética e o que pode melhorar nessas diretrizes. Outro estudo em andamento, qual é a linha de base atual de emissões de gases de efeito estufa devido ao consumo energético das habitações do Minha Casa Minha Vida? E quais são as projeções de emissões futuras do programa em diferentes cenários? E qual o impacto de melhoria de eficiência energética na redução dessas emissões? A Lilian acho que vai falar um pouco mais sobre isso. O terceiro estudo é a metodologia para fazer um mapa de tipologias, para fazer uma grande base de dados, né, que o Felipe também comentou, e a Salete. No futuro, a ideia é ter um banco de dados robusto sobre as características do parque de habitações do Minha Casa Minha Vida. Hoje, essas informações não existem de uma forma centralizada e clara. Se eu quero saber quantas construções de cada tipo, com cada material construtivo, com cada tipo de lâmpada, enfim. Então, a ideia é que futuramente seja criado esse banco de dados, e para isso, a gente está criando a metodologia para isso, para saber quais são as características prediais que precisam e podem, em termos de custo financeiro, fazer parte desse banco de dados, que seja viável fazer isso. E um dos objetivos também é futuramente criar um benchmarking energético, para que possa haver trabalhos futuros, para ter uma ideia do quanto de fato que as habitações consomem em termos de energia. E aí, o quarto estudo é uma demanda por capacitações. Então, esse é um estudo bastante amplo, que pretende responder quais atores podem beneficiar de capacitações para melhorar a eficiência energética do programa. Quais temas, quais formatos, quais públicos ideais para essas capacitações. Então, nesse projeto foram 64 entrevistas com mais de 230 respostas a questionários. Então, a gente já tem quase 300 opiniões do setor, representando todos os setores e regiões geográficas. Então, os números são bem distribuídos entre as 5 regiões do país. Entrevistas com todos aqueles agentes que eu falei antes, dos moradores até o poder público centralizado, regionalizado. Então, esse projeto tem permitido gerar um panorama muito interessante sobre o funcionamento do programa hoje, e sobre os problemas, sempre focado na questão da eficiência energética, que não pode ser dissociado da questão do conforto, né? Então, um pouco do que eu vou falar em seguida vem dessa experiência. Bom, então, separando aqui as fases do projeto, do programa, basicamente em 3 partes: normatização, projeto de construção e uso e operação. São todas essas áreas que a gente tem que falar quando a gente fala de eficiência energética na habitação. Então, a normatização vem desde a questão de elaborar uma proposta de empreendimento, quais são os critérios de seleção desses empreendimentos e o que esses critérios levam em consideração na hora de priorizar um empreendimento sobre o outro, por exemplo. Bom, então, falando da questão de eficiência energética, a gente precisa se perguntar qual é a função de um edifício, né?
Segundo o Plano Nacional de Eficiência Energética, a principal função de um edifício é proporcionar um ambiente interno confortável. Então, não faz sentido a gente falar de eficiência sem falar de conforto. Se a gente chega à conclusão que em Macapá é necessário colocar ar-condicionado e apenas 60% das casas têm ar-condicionado, a gente tem um problema. Não adianta a gente construir com isolamento melhor num lugar que não tem ar-condicionado. A gente não vai reduzir o consumo de energia, mas a gente vai melhorar o conforto. Então, as duas coisas andam realmente juntas. Então, falar um pouco de algumas oportunidades construtivas em termos de projeto em si. Então, a primeira questão é realmente projetar conforme o zonamento bioclimático, o que é um grande desafio, né, quando a gente quer padronizar algo num país com uma variedade climática tão grande, mas é necessário. E aí, estratégias como orientação solar. É muito difícil padronizar uma normativa relativa à orientação solar do prédio. O que significa a orientação solar? Basicamente, uma fachada norte recebe bastante sol no inverno. Então, um lugar que seja mais frio, é bom ter uma fachada norte com bastante vidro. Oeste, sol da tarde, é muito quente. Então, um lugar quente, a gente quer evitar esse envidraçamento. Mas dependendo do empreendimento, o terreno tem um formato diferente. Então, como é que você padroniza isso? Na verdade, é muito, muito difícil. Então, dá para pensar do lado de normativas, de criar regras específicas para cada conformação de terreno. Se eu tenho um terreno mais comprido, eu posso priorizar uma orientação assim. Se eu tenho um terreno mais quadrado, posso priorizar outro tipo. Mas também, às vezes, dentro de um terreno existente, existem diferentes possibilidades de onde você vai colocar janelas, como que você vai colocar a conformação das salas versus os quartos versus os banheiros. Então, tem oportunidade de ganhos aí. Estratégias de sombreamento, que já foram um pouco falados hoje mais cedo, com venezianas, com cobogó, com brise, com terraços, realmente para proteger essas unidades. E, enfim, algo que não agrega muito custo no empreendimento, se é feito desde o início e pode trazer um resultado muito interessante. Ventilação natural tem muito a ver com, no caso de habitação, projetar o edifício de uma forma que todos os apartamentos tenham mais de uma fachada. Se eu tenho um prédio comprido e eu tenho todos os edifícios... Se eu tenho um prédio comprido aqui e eu tenho um apartamento aqui, eu não consigo ter uma ventilação que atravessa esses apartamentos e eu posso abrir todas as janelas e não vai ter ar, Então, se eu construo com apartamentos assim, por exemplo, todos os apartamentos passam a ter uma corrente de ar. Então, esse é um dos pontos importantes na hora de considerar a conformação dos apartamentos dentro do edifício. Estratégias passivas como resfriamento evaporativo, vegetação, áreas de água, principalmente em climas quentes e secos, ajudam muito a reduzir a temperatura do empreendimento como um todo. Numa realidade que a gente sabe que em muitos lugares que são muito quentes e o usuário não tem, às vezes, dinheiro para colocar um ar-condicionado, isso é uma solução que ajuda também a manter as condições de conforto térmico. E também dá para pensar em estratégias passivas em termos de aquecimento nos lugares que são mais frios, recebendo realmente o sol no inverno. A cor, principalmente do telhado, faz uma diferença muito grande. Eu sei que a gente fala bastante isso, mas às vezes a gente não se dá conta da dimensão dessa diferença. Então, a gente mediu uma vez numa parede branca e uma parede azul, não era nem uma parede preta ou cinza escura, uma diferença de 8 graus instantaneamente. Então, você imagina essa diferença de 8 a 10 graus, se estiver numa superfície horizontal, recebendo radiação solar o dia inteiro, uma superfície branca versus uma superfície cinza escura, com toda essa radiação passando para dentro do empreendimento, ainda mais se a gente não tiver um bom isolamento. É curioso, mas apenas com a cor clara, esses 8 a 10 graus simplesmente vão embora, eles não são absorvidos pelo material. Então, isso faz muita diferença, principalmente quando a gente está falando de casas. Transmitância térmica, a escolha dos materiais, o uso de isolamento térmico, de novo, principalmente em casas, não só em lugares frios, em lugares muito quentes também, porque a gente vai usar ar-condicionado, e esse isolamento térmico acaba
fazendo uma diferença muito, muito grande no calor que vem do exterior para dentro do edifício. É um dos fatores principais nessas construções. Então, aí tem alguns outros pontos, pensando já um pouco maior, por exemplo, o dimensionamento do quadro de cargas. Atualmente, as construções são feitas desconsiderando a possibilidade de usar ar-condicionado. Então, às vezes, quando o usuário acaba colocando o sistema de ar-condicionado, ele ultrapassa a carga possível para usar, a carga elétrica possível para usar naquele apartamento, gera risco de segurança, gera perdas e falhas também por conta de perda de calor por um sistema subdimensionado. E aí sim, uso de fontes renováveis de energia, não apenas solar, mas também possibilidade de usar biodigestores em empreendimentos rurais, que é algo que a gente fala menos, né? Mas a gente coloca o renovável sempre no final, porque é a primeira coisa que as pessoas falam, realmente, é algo que chama muita atenção. Mas se a gente constrói já com a previsão de usar menos energia, você pode colocar menos placas solares, ter um custo de implantação menor e conseguir o mesmo resultado, né? Então, a fonte renovável ela não é uma eficiência da habitação, ela é um complemento da fonte de energia, de uma energia mais limpa. Então, com certeza, é uma solução que vai em conjunto com a eficiência energética. Bom, o que já está acontecendo no programa? As normas que regulam Minha Casa Minha Vida, né, as portarias da Secretaria de Habitação, cartilha da Caixa Econômica Federal, e aí temos normas que indiretamente interferem no programa, normas da BNT, o PBQPH, selo Procel, e aí tem também a influência de códigos de obras municipais, legislação municipal, que às vezes se sobrepõe, às vezes tem diferenças com a legislação nacional. Programas estaduais, municipais para habitações de interesse social, como os que a Coab estava mostrando hoje de manhã. E aí a gente construiu uma linha do tempo, que, enfim, aqui é um pouco pequeno, mas o objetivo é mostrar como que foram evoluindo as questões de eficiência energética dentro do Minha Casa Minha Vida ao longo dos anos. Então, o programa foi criado em 2009. Logo no começo já houve a portaria que criou o PBQPH. A etiquetagem de eficiência energética de edificações residenciais foi criada aqui em 2010. Não é obrigatória no programa, então isso é uma possibilidade futura para que o programa passe a exigir a etiquetagem nas suas habitações. E aí começou as primeiras resoluções da ANEEL que começaram a falar sobre energias renováveis, a norma de desempenho que foi implantada em 2013, e aí em 2016 teve uma portaria que incluiu o uso de ventiladores de teto, que é uma forma de reduzir a necessidade de colocar ar-condicionado e melhorar o conforto térmico com baixo custo. Essa foi a única portaria que falou sobre ventiladores. Depois, as portarias seguintes não colocaram mais essa obrigatoriedade, o que pode ser um ponto de melhoria para as normas futuras. E depois as normas começaram a ter características específicas de especificações mínimas visando melhoria de conforto, né? E que acabam ajudando também com a questão do consumo de energia. Atualmente, a portaria 660 é a norma vigente em relação às especificações mínimas, né? Então, nessas especificações mínimas, o que está em evolução, a questão de absortância das paredes, lâmpadas eficientes, sistema de aquecimento de água, e vários outros quesitos têm possibilidade de melhoria nas normativas. Parte disso está sendo conversado também na revisão da norma de desempenho. Então, o que ainda pode ser feito? Os programas pilotos que são criados, a gente não tem no Brasil muito o hábito de fazer uma medição e verificação desses programas, saber onde a gente quer chegar, medir o desempenho desses programas, para a gente conseguir, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, saber se esses programas tiveram resultado, né? Semana retrasada, eu estava num curso na Agência Internacional de Energia, com pessoas de 40 países, falando justamente sobre medição e verificação de políticas. Eu vi que não é um problema do Brasil. É muito difícil, realmente, você fazer um bom programa de medição. Mas quando a gente faz um piloto, nada melhor do que medir e saber se a gente está conseguindo chegar nos resultados que a gente quer,
se vale a pena replicar aquele modelo, se a gente precisa alterar ele de alguma forma. Então, isso é algo para manter em mente. E aí, considerações mais amplas de ciclo de vida e gestão integrada de vários empreendimentos de uma vez, são passos também futuros. Pesquisa e desenvolvimento de materiais inovadores de baixo custo, integração de boas práticas de inserção urbana, que é um problema hoje também do Minha Casa Minha Vida. Às vezes os empreendimentos acabam ficando muito longe da malha urbana, o que tem consequências na questão de infraestrutura. Sistemas de informação e novas tecnologias de análise de Big Data é algo que está sendo considerado quando a gente for falar dessa base de dados que vai ser criada. Hoje, as possibilidades de se gerar e se trabalhar com grandes informações, as possibilidades são muito mais avançadas do que eram. E, finalmente, conhecer o seu público, as realidades bioclimáticas e culturais diferentes por região. E um exemplo claro disso é a questão do ar-condicionado, que o professor Lammert estava citando antes. Hoje, as habitações são feitas considerando que o usuário não vai colocar um sistema de ar-condicionado. As especificações mínimas não lidam com ar-condicionado, de fato. Mas tem regiões do país onde o usuário vai colocar ar-condicionado. E quem não coloca é porque realmente não tem recursos, mas muitos economizam o que dá para conseguir colocar um aparelho de ar-condicionado, porque realmente é muito quente. Então, nessas regiões, vale mais a pena construir, já considerando que o usuário vai colocar um aparelho de ar-condicionado, né? O que acontece um empreendimento que a gente foi no Rio uma vez, tinha paredes estruturais quebradas, que o usuário quebrou para colocar um aparelho de ar-condicionado. Então, se ele vai colocar, é melhor deixar uma previsão para isso, deixar a carga elétrica pronta para isso, e deixar a possibilidade, em termos de isolamento térmico, para que esse aparelho consuma menos energia, né? Por isso, precisa ser feito primeiro um estudo para saber o quanto de ar-condicionado está sendo colocado. Mas esse pensamento é muito importante. A gente não pode simplesmente projetar considerando que não vai ter um uso de ar-condicionado e depois o usuário colocar. Bom, eu vou falar agora de um empreendimento em Paris, que fez parte desse curso que eu estava semana passada. A Samira estava comigo também nessa visita técnica que fizemos, para um bairro chamado Clichy-Batignolles, que é na região periférica de Paris, dentro da cidade. É um bairro que antigamente fazia parte de uma zona industrial e pertencia à empresa ferroviária nacional francesa, SNCF. E aí, nos últimos 10 anos, Paris está com uma política de aumentar, de desindustrializar essas áreas mais periféricas que eram industriais, e tem feito isso de uma forma muito integrada e planejada. Então, daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos que acho que vai ajudar a acordar também, que depois do almoço é um grande desafio. Então, está sendo construído, na verdade, ele já está 80% construído, um bairro de uso misto em Paris, nessa antiga zona industrial. E a parte residencial são 3.400 unidades residenciais. E o que é interessante a gente ver, 50% dessas unidades são de interesse social, 20% são de aluguel reduzido, como se fosse uma faixa intermediária, e 30% são à venda no mercado, residências de médio padrão, de alto padrão. Então, é um empreendimento realmente que mistura e integra as diferentes classes sociais. E das 1.700 unidades de interesse social, fazendo um paralelo com Minha Casa Minha Vida, 20% são para a faixa mais baixa de renda, 50% para uma faixa intermediária e 30% para a faixa um pouquinho mais elevada. Pela lei, toda cidade na França tem que destinar 25% de todas as suas residências para baixa renda até 2025. Então, Paris já está no caminho para fazer isso. E uma grande diferença do programa atual, que eu sei que é algo que está se conversando agora na revisão do programa, é que as unidades são locadas, não são de propriedade do morador, o que tem pontos positivos e pontos negativos. Mas é um modelo bastante interessante que lá vem funcionando muito bem. Então, alguns números. Dos 54 hectares, 10 hectares são de áreas verdes e lagos, resfriamento evaporativo. Das 3.400 unidades residenciais, 500 são alojamentos estudantis,
200 são apartamentos para idosos, construídos especificamente. O prédio é em escadinha, então todos os apartamentos têm uma sacada. A gente chegou, os idosos estavam ali tomando sol. Então é interessante ver essa mentalidade de construir para um público que é uma locação social, e de manter, de cuidar dessas instalações, porque as instalações foram entregues de uma forma muito, muito bonita, muito moderna, porque existe uma presença municipal ali fazendo a gestão do empreendimento, fazendo a manutenção do empreendimento, então ele percebe que alguém está cuidando, então ele também cuida da parte dele, né? Isso tem a ver um pouco com o engajamento, com compartilhar responsabilidade. Eles usam muito esse termo de corresponsabilidade. Se a gente espera, se a gente faz tudo pelo morador, ele não vai cuidar de nada. Se a gente espera também que ele cuide de tudo sozinho, ele pode se sentir abandonado e também não ter vontade de cuidar. Mas a corresponsabilidade, pelo menos, foi o modelo encontrado para que funcione. Bom, dentre os vários benefícios de construir com eficiência energética, eu queria resgatar um gráfico aqui de um estudo que fizemos recentemente também para a GIZ e com o Ministério de Minas e Energia, sobre o potencial de geração de empregos na área de eficiência energética no país. Então, aqui nessa parte de baixo temos o potencial de evolução de empregos dentro do setor de eficiência energética no Brasil, que tem a tendência de praticamente triplicar nos próximos 10, 15 anos. Isso significa que fazer construções sustentáveis, começar a capacitar as pessoas dentro de projetos sustentáveis, dentro de construções sustentáveis, tem o potencial realmente de empregar muitas pessoas. E esse estudo mostrou também que, atualmente, de todos os empregos que existem dentro do setor de eficiência energética, mais de 3/4 estão na construção civil. Então, a gente tem que olhar também para esse lado da construção civil, de que a construção eficiente vai aumentar o conhecimento, a formação, a capacitação das pessoas e gerar mais empregos. E aí, finalmente, para terminar, eu queria falar um pouco do Guia Interativo de Eficiência Energética e Edificações, do Sinduscom, feito em parceria com a GIZ, financiado pela GIZ e executado pela Mitseed, em parceria com uma empresa de web design, que é a Eólica. E o guia tem como objetivo ajudar projetistas, construtores e todos os atores, todos os players de construção sustentável e eficiência energética, encontrar soluções e tecnologias que se adequam ao seu empreendimento. Então, o site é guiaenergiaedificações.com.br, sem acentos e cedilhas. E aí, os tópicos abordados pelo guia são as estratégias de eficiência energética por tipologia, residencial, escritório, hotel, shopping e varejo, e por sistema predial. E aí tem abas específicas que falam sobre conceitos de projeto. Então, o projeto começa na questão de projeto integrado, como é que você faz uma simulação, o que consiste um processo de comissionamento, que geralmente numa habitação de interesse social são os últimos itens no cardápio do empreendimento, porque envolvem custo, mas podem trazer resultados trazem resultados fundamentais. Aí temos fundamentais como energias renováveis, edifícios zero energia, impactos do projeto no uso e operação, certificações e etiquetagens, ferramentas e fontes de financiamento e subsídio. Alguns conteúdos adicionais e alguns estudos de caso. Então, a gente escolhe a tipologia. Aqui eu peguei o exemplo, a tipologia residencial se ramifica em casa, prédio ou condomínio. Então, como exemplo, se a gente clica em casa, a gente pode depois escolher qual sistema predial a gente quer mais informações. Então, tem sistemas específicos de aspectos construtivos, de iluminação, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, equipamentos, automação e controle e geração distribuída, energia renovável. Então, clicando em cada um desses, abre uma série de informações sobre cada um. Primeiro que muda a cor aqui na casa para o item que você selecionou. E aí aqui um exemplo, dentro da parte de aspectos construtivos de residências, aí ele abre, tem textos explicativos e aí conceitos, envoltório, abertura e
e aberturas e arquitetura bioclimática. Cada um que você clica vai trazer informações e ferramentas sobre esses sistemas e componentes, vidros, esquadrias, paredes, coberturas. O guia permite fazer comparações entre diferentes tipos de sistema de ar-condicionado, diferentes tipos de iluminação, diferentes tipos de certificações ambientais para saber qual que é a melhor para cada caso. Aqui um exemplo da parte de controle e automação, sensores de presença, dimmer com LED, fotocélulas, timers, programação horária. Então, as informações que você vai obter são diferentes se você está na tipologia residencial, na tipologia de escritório, de hotel, é diferente para cada caso. E aí tem uma parte do site que se chama Minha Obra. O objetivo do Minha Obra é que seja personalizado e o usuário coloque os dados do seu empreendimento, qual é a tipologia, qual que é o nível de orçamento, se ele tem um orçamento livre para fazer um projeto piloto, se ele tem um orçamento extremamente restrito, ou um orçamento flexível, intermediário, se a edificação é horizontal ou vertical, se ela é grande, média ou pequena, tem as definições aqui, qual é a tarifa de energia e aonde que é localizado. Em função desses resultados, o site gera uma série de recomendações nas diferentes áreas e sistemas construtivos. Por exemplo, quais são as estratégias bioclimáticas que podem ser usadas nessa região para esse tipo de empreendimento. Então, ele não vai sugerir colocar um sistema central de ar-condicionado numa casa e não vai sugerir colocar ar-condicionado de janela numa grande empresa, por exemplo, né? Então, claro que tem suas limitações por ser algo padronizado, mas a ideia é que ele seja bastante customizado para os diferentes casos, tem bastante lógica por trás disso, e a gente acredita que é uma ferramenta que pode ajudar bastante e gerar bastante discussão também dentro da parte residencial e dentro da questão da habitação. Faixa 1 talvez seja um pouquinho mais específico, mas faixa 2, 3, por exemplo, já conseguem usar essa ferramenta. Então, nos 3 minutos que eu tenho, eu vou então só entrar e mostrar o site. Então, aqui tem explicações mais gerais sobre o funcionamento do guia, quais são os objetivos, como é que ele funciona, os diferentes atores, né, que são público-alvo, as etapas do ciclo de vida de uma edificação. E aí aqui em tipologias a gente escolhe qual que a gente quer. Então, residencial. Vou pegar, por exemplo, um condomínio. Se eu quiser ler um pouco mais sobre os aspectos construtivos do condomínio. Então, o que um bom projeto pode proporcionar para cada um dos diferentes atores, o que é um bom projeto. Aí, dentro de cada um dos conceitos aqui, a gente tem explicações específicas sobre os diferentes tipos de ganho de calor e como é que a gente pode combater cada um deles, por exemplo, no verão. Pode clicar aqui para saber mais sobre transmitância térmica, ele vai entrar mais especificamente nos tipos de materiais que podem ser utilizados. Aqui, iluminação, por exemplo, tem conceitos gerais, a gente pode fazer comparações, por exemplo, uma fluorescente compacta, um LED. Quais são algumas das características principais, né, de cada um. Aqui os dados da minha obra que eu falei, né, então vou construir um condomínio novo, horizontalizado, com orçamento bastante restrito, acho que geralmente é o caso. Uma área grande, um condomínio. Vamos construir no Maranhão, São Luís. Não sei qual é a tarifa de energia lá, mas... E aqui temos, então, os resultados nos diferentes aspectos construtivos, os diferentes sistemas prediais. Então, ar-condicionado, aqui
ele vai me falar, para esse tipo de empreendimento, o VRF pode ser uma solução interessante, porque eu estou num prédio grande que é mais horizontal. Nesse caso, por exemplo, uma central de água gelada não seria o mais interessante. Equipamentos de ventilação. Ele fala que nesse ambiente específico, que é quente e não tão úmido, ventiladores de teto podem ser uma boa solução. Então, essas orientações vão se alterando em função das características inseridas. Então, aqui na parte de ferramentas, temas fundamentais, mostrar a parte de certificações e etiquetagens. Às vezes a gente se pergunta, será que eu quero colocar uma certificação ambiental, um LEED, um PBE Edifica? Como é que eu sei se faz sentido colocar ou não? Qual que é a diferença entre eles, né? Então, aqui você tem um apanhado geral de 6 dos principais sistemas, com bastante informação aqui detalhada, comparativa de cada um. Uma explicação de como que é o processo geral. Aqui a gente consegue ter mais ainda informações detalhadas. E aí informações específicas para cada ator, se é projetista, fornecedor, usuário. Então, claro que não dá tempo de mostrar muito mais do que isso agora, mas faço convite para todos entrarem no guia e verem como que ele pode ajudar nos seus projetos. Então, espero com isso, acho que principalmente querer passar a mensagem de que a eficiência energética é possível, depende muito de planejamento, de projeto, e que não adianta só a gente olhar dentro do empreendimento, a gente tem que olhar também toda a estruturação de como que nasce o empreendimento, como que é feito o programa como um todo, para que a gente consiga chegar em resultados de menor consumo de energia, maior conforto, e por fim a gente tem que começar a medir e mensurar esses programas para saber se a gente está tendo sucesso nessa implantação. Muito obrigado.